Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Pergunta do consulente José Epifânio. Ele fala aqui sobre o dízimo, pastor. Ele diz que entregou o seu dízimo a um obreiro. O pastor pediu que desse esse dinheiro para uma obra da igreja, pois não tinham condições financeiras naquele momento. Ele quer saber se fez certo, pastor. Como funciona a questão do dízimo, pastor? Devemos entregar na igreja? Devemos destinar o dízimo quando achamos que tem alguma necessidade maior, algum irmão está necessitado? Podemos fazer isso com o nosso dízimo, pastor? Bom, duas condições a respeito do dízimo que hoje nem todos entendem. Nós temos o dízimo da lei, e daí as pessoas invocam o livro de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim se vos nos abrir as janelas do céu. Geralmente, quando fazemos citação desse versículo de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, logo vem aqueles dizendo: mas esse é o dízimo da lei, e o dízimo da lei está encerrado. Realmente, o dízimo da lei encerrou com a finalidade da lei. A lei durou até Moisés, quer dizer, a lei veio por intermédio de Moisés. Na cruz, Jesus declarou: tudo está consumado. Então, aquilo que regia pela lei passou a viver, a ser regulado pela graça. E nós temos, então, aí o problema que é muito claro, só que pouco explicado. O dízimo que nós pagamos o dízimo de Melquisedeque. Veja que a primeira pessoa que pagou o dízimo sem lei foi Abraão. Pagou o dízimo de tudo que ele tinha ganho e entregou ao sumo sacerdote Melquisedeque, que era rei, que era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Não era sacerdote de entidades idólatras. E diz então o capítulo 7, tudo o que aconteceu com essa situação e a nossa posição hoje. A quem devemos pagar o dízimo? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança, estou lendo em Hebreus capítulo 7, versículo 1, e o abençoou, e a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo o princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então os judeus se valem da lei de Moisés. Agora, mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Então o que está dizendo aqui? Que a lei de Moisés, que recolhia dízimos através dos sacerdotes, indiretamente pagou dízimo a Abraão, que tinha o seu neto aqui, Levi,
que era uma das tribos de Israel, que pagou dízimo. Porque ainda que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? É apenas um entendimento da Bíblia Sagrada. Você quer o menor ou o maior? Aqui está dizendo que o sacerdócio de Jesus é muito maior que o sacerdócio de Levi, que era o sacerdócio da lei. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, a outra tribo da qual ninguém se viu altar, visto ser manifesto, estou lendo no capítulo 7 de Hebreus, versículo 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Verdade ou mentira? Histórica. É claro, Jesus não pertencia à tribo de Levi, logo pertencia à tribo de Judá, e essa tribo não tinha nenhuma relação com o sacerdócio judaico. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Quem foi ele? Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica. Veja bem, aqui está falando agora de Jesus na figura de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, da qual nós somos participantes, de acordo com os textos bíblicos que estamos aqui apresentando, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse. Estou lendo o versículo 21 do capítulo 7 de Hebreus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, quem está jurando aqui o Senhor e não se arrependerá? Falando de quem? Falando de Jesus. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito o fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Porque, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Jesus certa vez se levantou e disse: quem de vós me acusa de pecado? Diante de pessoas que eram seus algozes, estavam ali procurando um meio de acusar Jesus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo,
Quando Jesus deu o brado na cruz, está consumado, a obra da redenção foi concluída. Porque a lei constitui sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então eu fico muito admirado que haja esse problema numa igreja onde se diz que entreguei o dízimo de um obreiro ao pastor e pediu que desse esse dinheiro para uma obra. Ora, esse pastor precisa estudar a Bíblia. Esse dinheiro não pertence a fulano, a beltrano e cicrano. Esse dinheiro pertence à igreja. A igreja tem uma diretoria. A diretoria é constituída por presidente, que geralmente é o pastor, um tesoureiro, tem uma caixa, tem um banco onde ele deposita o dinheiro que recebe para custeio das despesas da própria igreja. Isso é uma igreja organizada. Não esse tipo aí, dá para fulano, dá para beltrano, dá para cicrano, é falta de administração da igreja. Agora, quanto ao princípio bíblico, está aqui no capítulo 7 de Hebreus. Quem quiser saber, está aqui, vai estudar a Bíblia, porque você é pastor, tem uma obrigação. Muito bem, vamos agora para a pergunta NQI Homem, pastor. Aqui o ouvinte não quer se identificar, mas ele cita para o senhor e também para os demais ouvintes o texto de Atos capítulo 3, verso 6. Aquele texto famoso quando Pedro e João encontraram ali um coxo na porta do templo chamada Formosa, quando eles estavam indo para a oração. E esse coxo, olhando para eles, estendeu a mão para que desse a ele alguma esmola, alguma ajuda para ele. E a resposta de Pedro foi: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O ouvinte quer entender, pastor, essa passagem. O que o senhor pode acrescentar? É muito simples, desculpe a minha colocação. Nós vemos no capítulo 10 de Mateus que quando Jesus escolheu seus discípulos, passou uma noite em oração, e os seus discípulos, na maioria, eram pescadores. O pescador não ganha fortuna, não vive nababescamente, é um operário que vive da pesca do peixe, uma vez dá, outra vez não dá, e não está sempre com o bolso cheio. Normalmente esses apóstolos aqui que seguiam a Jesus durante o tempo todo, não sei como é que pescavam. Mas aqui está essa colocação, simplesmente não tinham recursos próprios para poder atender o pedido. Eram pessoas pobres. Simples. Pessoas pobres. Agora, como é que essas pessoas podiam fazer isso que está sendo sugerido? Contribuir com ouro e prata. Não tinham recursos. Então é muito simples aqui essa colocação, como Pedro disse, olha, eu não tenho prata nem ouro. Pedro era pobre, como os demais eram pobres. Mas eu vou dar o que eu tenho. Que era muito mais precioso. Muito mais precioso. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E quando o povo começou a olhar para Pedro como se fosse um tipo de santo, vindo de outro planeta, ele disse, por que vocês estão olhando para mim? Como se eu, por minha virtude, fizesse esse homem andar. É em nome de Jesus Cristo, aquele a quem nós anunciamos, que este está curado aqui diante de vocês. É isso aí. Isso é glorificar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Não pegar a glória que pertence a Jesus. Mais uma pergunta aqui do consulente, pastor. Ele quer saber se o maligno, o nosso adversário, pastor, ele está preso ou amarrado. Isso aqui está parecendo palavras sinônimas, né? Mas ele está preso ou amarrado. Nós temos que dizer, vigiai e orai, porque o adversário anda ao vosso redor como um leão buscando quem possa tragar. Mas não quer dizer isso que ele não vai ficar amarrado. Pastor, agora essas orações que igrejas pentecostais fazem, está amarrado em nome de Jesus, eu vou amarrar Satanás.
Pastor, é possível, em nosso tempo, essa coisa de amarrar Satanás? Isso aí são gabolices. Pessoa que, às vezes, recebe uma orientação de alguém que se diz mais conhecedor da Bíblia e fica citando termos, vocábulos, como se tivesse em si poder para amarrar o diabo. Para com isso, meu irmão. Você é pentecostal, mas não precisa dizer coisas que não têm apoio na Bíblia Sagrada. Precisa ler mais a Bíblia. Agora, quer ver quando é que ele vai ficar preso? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, acompanhe a leitura se quiser. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O abismo já sabemos o que é, né? É lá no inferno. E uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. E é Satanás. Veja quantos títulos. Dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto um pouco de tempo. Só nesse tempo, então, que Satanás vai ser amarrado, pastor. Por um anjo que vai descer do céu ainda. Né? Não é por crente nenhum. Né? Nenhum crente. Agora, continuando a leitura, nós vamos encontrar no versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar à batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, versículo 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui é o inferno definitivo. Onde está a besta e o falso profeta? Se você ler no capítulo 20, versículos antes, versículo 19, vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Foram lançados no ardente lago de fogo e enxofre. 1000 anos antes de Satanás ser jogado no mesmo lugar, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão presentes. Não é onde estavam. Estavam vivinhos da Silva. Onde estão o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Quer dizer, uma família vai se formar para não sair mais dali. E então é só nesse tempo... E aí, tempo então, diz o texto amarrado, bíblico, né? Vi os mortos, continuando agora no versículo 11, sobre o juízo final, vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, isto é, as pessoas que estavam lá, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, quer dizer, a morte, o juízo definitivo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui é o inferno, que aqui se pergunta, é o inferno final. Não sai mais de lá.